No dia 19 de outubro aconteceu o tour guiado Porto Alegre Mal Assombrada, histórias macabras e rejeitadas pelo centro da cidade. Veja como foi. Quais histórias já marcaram Porto Alegre? Sabe-se muito pouco sobre os mitos e lendas que fazem parte do folclore da cidade, algo que um novo tour pretende revelar. O tour Histórias Macabras e Rejeitadas de Porto Alegre organiza uma caminhada pelo centro histórico, revelando os acontecimentos mais bizarros e assustadores que já ocorreram na cidade, promovendo assim a valorização do principal bairro da capital gaúcha. O projeto é idealizado por André Neto, vocalista da banda Litera, um apaixonado por história que decidiu compartilhar seus conhecimentos sobre o centro histórico da capital gaúcha. Começou para divulgar o disco, na verdade, era um encontro com meus amigos, eu fui mostrar todo o conceito sobre o disco da Litera, que falava sobre arquétipos e assombros e tal, e tem muito a ver com a cidade, porque é onde eu vivo, são as histórias que circulam a minha vida. Então era um encontro para 5 amigos que a gente fez no Facebook e deu 1.800 pessoas, e a gente viu que era um rolê, que havia uma necessidade, uma carência da cidade em si, em conhecer a sua própria história, né? O tour ocorre entre 29 de agosto e 27 de outubro, aos sábados e domingos, com vagas lotadas e lista de espera. O percurso inicia sua trajetória na Rua Duque de Caxias e termina na Igreja Nossa Senhora das Dores. A história mais macabra de Porto Alegre, os crimes na Rua do Arvoredo, atual Rua Coronel Fernandes Machado, é o principal atrativo do tour e a história favorita do guia. Na Porto Alegre do século XIX, José Ramos e sua amante, Catarina Paulsen, matavam a sangue frio em uma história bizarra de canibalismo, no qual Ramos obtinha a ajuda do açougueiro Karl Klausner para transformar a carne humana em salsicha, que era vendida no açougue de Klausner. Claro, é uma história tétrica, horrorosa, meu Deus, mas ao mesmo tempo ela é interessante, ela é fascinante, né? Porque o que ele queria com a ideia de que o ser humano desse fim à própria espécie e comesse a espécie dando fim à própria espécie. Então o Charles Darwin vai estudar esse caso também, do José Ramos. E ao sentir o prazer pela carne humana, né, o que aconteceria, qual era o recado que ele queria mandar para a sociedade com relação àquilo, né? Além de abordar as histórias macabras de Porto Alegre, o guia também relata o período de escravidão no Rio Grande do Sul, que, segundo ele, foi um dos mais horríveis do Brasil, com a expectativa de vida de um escravo no Rio Grande do Sul sendo de 7 anos, enquanto no restante do país era de aproximadamente 30 anos. Eu acho que a gente vive um lance de não ter muito clara a nossa identidade. Às vezes parece que tem muita, mas às vezes também não. A comunidade africana construiu essa cidade e ela é pouco lembrada aqui, né? E entre outros episódios, né? A maioria das histórias que a gente vai ver aqui são de machismo, de patriarcado muito forte. E isso faz com que a gente, ao não olhar para essa sombra, reproduza elas no futuro, né? São histórias que pouca gente conhece, que não são tão difundidas. É uma oportunidade de conhecer essas histórias menos conhecidas da cidade. Em um tour dinâmico, Histórias Macabras e Rejeitadas de Porto Alegre propõe uma reflexão sobre a sociedade de Porto Alegre, analisando o nosso passado e como ele reflete no que a cidade é atualmente.